a aposta de range, 10 situações para dar continuation bet 100% das vezes. Olá pessoal, Extra Card Mates, e hoje vamos falar sobre a continuation bet. A estratégia no poker muda muito com o tempo. Antes do boom do poker, as pessoas geralmente jogavam passivamente demais. Em seguida, houve uma correção excessiva por alguns jogadores, que fariam uma continuation bet, C-bet, quase 100% das vezes em todos os flops. Isso é conhecido por alguns como uma range C-bet, que é a abreviação para dar C-bet com todo o range. Ao passo que aplicar C-bet em 100% das situações é um exagero, ainda há alguns pontos em que essa estratégia de alta frequência de C-bet não só é aceitável, mas ótima. Neste vídeo eu vou compartilhar com vocês 10 pontos em que você deve aproveitar sua vantagem de range aplicando C-bet em todas as mãos do seu range. Começaremos com potes simples, com apenas um raise, e depois passaremos para potes com 3 bets. Tenha em mente que todas essas situações são heads up. Potes multi-way são uma criatura diferente e raramente justificam uma estratégia de 100% de C-bet. Vamos começar. 5 situações de C-bet range em potes simples. Potes simples são o tipo de pote mais comum que você vai jogar disparado. Por essa razão, aplicar uma estratégia ótima de C-bet pode ter um enorme impacto positivo em seus ganhos globais. Nota-chave sobre o size. Para cada uma dessas situações, uma aposta pequena de aproximadamente 1/3 do pote é o tamanho de C-bet que você deve usar. Situação número 1. Boards King High secos em posição. Exemplo, você dá raise do cutoff e o Big Blind paga. O flop vem Rei de copas, 7 de espadas, 2 de ouros, e o Big Blind dá check. Esses boards favorecem o jogador que deu raise pré-flop devido a uma maior distribuição das mãos com top pair ou mais em seu range. Quando você adiciona o fato de que o agressor pré-flop tem um overpair, um par de ases, e um top pair e top kicker, as-rei, o que o oponente que pagou pré-flop não pode ter, uma C-bet de alta frequência faz sentido. Situação número 2. Boards Double Broadway fora de posição do Small Blind. Exemplo, você dá raise do Small Blind e o Big Blind paga. O flop vem Rei de espadas, Dama de copas, 3 de paus. Os boards com Double Broadway oferecem muita interatividade para o Small Blind. Por esse motivo, ele tem uma enorme quantidade de equidade no pote. Além disso, o Small Blind também mantém uma vantagem de nuts devido a ter mais pares, trincas e overpairs. Afinal, o Big Blind provavelmente daria 3 bets com pares de rei e de dama, e talvez até mesmo com rei-dama. Situação número 3. Boards com pares altos em posição. Exemplo, você dá raise do hijack e o Big Blind paga. O flop vem Dama de espadas, Dama de paus, As de paus, e o Big Blind dá check. Os boards com pares altos interagem muito bem com o range do jogador que deu raise pré-flop, porque eles têm uma maior concentração de trincas do que o defensor. Essa situação ocorre porque o defensor vai se encontrar dando 3 bets numa grande porcentagem dessas mãos Broadway, ou simplesmente porque o jogador que aumentou o pré-flop tem um range tight para começo de conversa. Assim, relativamente falando, ele tem percentualmente mais trincas em seu range todo. Situação número 4. Boards com pares altos fora de posição do Small Blind. Exemplo, você dá raise do Small Blind e o Big Blind paga. O flop vem Rei de espadas, Rei de copas, Dama de paus. Muito semelhante à situação anterior, o jogador que aumentou o pré-flop fora de posição tem maior concentração de trincas e mãos melhores que trinca. Além disso, o defensor tem muitas mãos que têm zero interatividade com esse board. Por essas duas razões, dar C-bet com todo o seu range é o melhor curso de ação. Situação número 5. Boards com pares bem baixos, 3-3x ou 2-2x,
fora de posição do Small Blind. Exemplo, você dá raise do Small Blind e o Big Blind paga. O flop vem 3 de espadas, 2 de copas, 3 de paus. Uma variedade diferente de circunstâncias influencia a estratégia de c-bet ótima nesses cenários. O jogador que aumentou o pré-flop não tem a vantagem de nuts. O Big Blind terá mais mãos de 3x, 2x, mas o resto de seu range é muito mais forte em comparação com o range do jogador que pagou o pré-flop. Considere que o agressor pré-flop tem mais overpairs e mais fortes, normalmente tem mais top pairs e mais fortes, tem mãos as high mais fortes, tem mais pares médios e mais fortes, dependendo do quão alta for a carta mais alta. No geral, o jogador que aumentou o pré-flop tem uma grande vantagem de equidade nesses boards, o que pode ser alavancado com uma alta frequência de c-bet. 5 situações para c-bet range em potes com 3-bet. Mesmo que potes com 3-bet não sejam tão frequentes quanto potes simples, eles são potes muito maiores e, portanto, seu efeito sobre o seu ganho geral é considerável. Cometer erros neles será muito maior do que nos potes com apenas um raise. Nota-chave sobre size. Para cada um desses spots, uma pequena aposta de aproximadamente 1/3 do pote é o tamanho da c-bet que você deve usar. Situação número 1. Boards King High em posição. Exemplo. O hijack aumenta e você dá 3-bet do cutoff. O flop vem rei de copas, 8 de espadas, 4 de ouros e o hijack dá check. Assim como em potes simples, esses boards favorecem o jogador que deu 3-bets devido a uma maior distribuição de top pairs e mãos melhores em seu range. Quando você adiciona o fato de que o jogador que está em posição tem um overpair e top pair top kicker, que o defensor não pode ter, uma alta frequência de c-bet é solicitada. Situação número 2. Boards Queen High em posição. Exemplo. O cutoff aumenta e você dá 3-bet do bottom. O flop vem dama de espadas, 6 de espadas, 2 de ouros e o cutoff dá check. Mesmo que o jogador que deu 3-bet pré-flop não tenha o monopólio de top pair top kicker, como ele tem nos boards rei high, ele tem uma proporção maior deles em comparação com o jogador que deu call pré-flop. O jogador que deu 3-bets também tem alguns overpairs, par de ases, par de rei, e uma trinca, par de dama, que o jogador que pagou pré-flop não pode ter. Uma receita para dar c-bet range. Situação número 3. Boards de Broadway triplo com as high em posição. Exemplo, o cutoff aumenta e você dá 3-bets do bottom. O flop vem as de espadas, dama de copas, valete de espadas e o cutoff dá check. Nesses boards, o jogador que deu 3-bets tem a maior equidade que você pode encontrar no No Limit Hold'em, no flop, cerca de 75% a 25%. Ela não só tem essa vantagem de range, mas também tem uma vantagem de nuts muito grande, especialmente quando joga do bottom. Por que a vantagem é maior se ele deu 3-bets pré-flop do bottom? Porque o seu range de 3-bets dessa posição inclui mais broadways de naipes diferentes, como dama e valete, que o outro jogador não pode pagar lucrativamente com pré-flop contra um 3-bet. Se betar bem abaixo com todo o seu range nessas situações é a melhor estratégia. Situação número 4. Boards com duplo Broadway fora de posição. Exemplo, o cutoff aumenta e você dá 3-bets do small blind. O flop vem rei de copas, valete de paus, 2 de espadas. Esses boards interagem fortemente com o range pequeno do jogador que deu 3-bets do small blind. Ele mantém uma grande vantagem de nuts por ter mais pares, trincas e overpairs. Ele também tem mais top pairs do que o jogador que pagou pré-flop. Parece uma situação para 100% de frequência de c-bet. Situação número 5. Boards com pares altos fora de posição. Exemplo. O button aumenta e você dá 3-bets do small blind. O flop vem
As de copas, rei de paus, rei de espadas. Esses boards dão ao jogador que deu 3-bet fora de posição mais combinações de trincas do que seu oponente. Além disso, ele tem pares de mão mais fortes. Por essas razões, apostar um size pequeno com todo o range é um bom movimento para exercer a vantagem de equidade. Aí estão, então, 10 pontos para abusar da sua vantagem de range. Há outros por aí, considere caçar por eles por conta própria se você tiver acesso a um solver. E isso é tudo por hoje. Pessoal, se gostaram desse vídeo, nos deem uma curtida e se inscrevam no nosso canal. Eu vejo vocês no próximo vídeo.